Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser um assunto off-topic, um assunto um pouco fora dos temas tradicionais que nós desenvolvemos aqui no Eletrolab. Nós vamos falar um pouco de Star Trek, Jornada nas Estrelas, e sua relação com a tecnologia real, com a física real. Ok? Eu pude verificar que entre os colegas, muitos dos que gostam de tecnologia, de eletrônica, apreciam essa série tão cultuada no mundo inteiro desde a década de 60, que atrai milhões de fãs. Normalmente o pessoal mais ligado à tecnologia, porque ela não é somente uma série de ficção científica como outra qualquer. Ela tem um embasamento, ela foi muito estudada, um embasamento científico muito forte, muito importante antes de lançar qualquer ideia nos seus episódios, nas suas séries. Okay? E isso certamente é uma das coisas que atrai muito as pessoas para Star Trek. Além disso, obviamente, o lado do modo de vida naquele distante futuro que é projetado nessa ficção, né? Um modo de vida em que a humanidade já resolveu grande parte dos seus maiores problemas e vive numa harmonia muito grande, sem preconceitos entre as pessoas. Também resolveu a questão financeira, né? O objetivo da humanidade nesse futuro distante não é mais um futuro de enriquecer, de capitalizar, e sim um futuro em que as pessoas buscam o conhecimento, o relacionamento interpessoal e outras finalidades de crescimento humano. Né? É algo assim tão extraordinário que muitas pessoas creem que seja possível no futuro chegarmos nesse nível. Isso também certamente atrai muita gente. Ok? Então vamos lá. O objetivo aqui é a gente falar do que acontece na série em relação a equipamentos, em sistemas, em processos, e o que disso tem um viés de verdade, um viés de possibilidade de acontecer, e o que já foi colocado naquele início lá da série, na década de 60, que já hoje, 50 anos depois, se tornou realidade. Ok? Vamos comentar então os principais pontos. Vamos lá. Bom, pessoal, vamos começar com o mais famoso, né? Ou a mais famosa das tecnologias que aparece na série, que é o teletransporte. Né? Vocês devem lembrar, vou mostrar aí na imagem, né? O teletransporte permite você mobilizar um objeto ou uma pessoa, deslocá-la de um ponto para outro, né? A uma distância considerável, simplesmente desintegrando a pessoa num ponto e remontando as moléculas dela no outro. Parece algo assim extremamente inviável ou impossível, e de um certo ponto de vista realmente é uma coisa muito complexa, né? Porque envolve uma série de aspectos aí físicos e científicos, mas já existe uma luz no fim do túnel aí de algumas experiências que são feitas a respeito do teletransporte. Como é que funcionaria do ponto de vista da série, né, da ficção? Aquele corpo ou aquele objeto, ele é escaneado, né? Ele é escaneado num nível subatômico, ou seja, até a menor partícula possível do átomo daquele ser ou daquele objeto. Aquilo é integrado a uma memória de um computador sob forma de dados, né? E depois ele é retransmitido numa forma de energia e rematerializado numa outra região, aproveitando os próprios átomos da atmosfera ou do local. Ou seja, você some aqui e aparece lá dessa forma. Bom, isso é o que em tese acontece, né? Tem uma série de problemas para chegar nesse ponto, né? São várias questões. A primeira é de você fazer um escaneamento desses átomos, dessas partículas subatômicas. Vamos que fosse possível. Você teria que ter uma memória gigantesca para abrigar trilhões e trilhões de bytes de uma única pessoa. Ok? Esse é um ponto, né? Um ponto da questão de ter espaço físico numa memória de um computador para abrigar isso. Outro ponto, um pouco mais complexo, envolve a mecânica quântica, né? Existe uma lei determinada por Heisenberg lá na década de 20, né? 1927, em que ele criou o princípio da incerteza de Heisenberg.
E o que dizia esse princípio? Dizia que quando você faz uma medição, uma observação de um átomo, não é possível você obter ou medir duas situações ou duas grandezas desse átomo simultaneamente. Por exemplo, a posição dele e a quantidade de movimento que ele tem. A posição dele e a energia que ele tem. E assim por diante. Ou seja, quando você mede um, o outro já alterou. E não é possível fazer a medida simultânea. Daí gera-se o princípio da incerteza. Tanto é que quem é fã da série, quem assiste bastante os episódios, pode reparar que quando está sendo feito um teletransporte, acontece algum problema durante o transporte, alguém fala lá na sala de transporte, olha, utilize os compensadores, são compensadores de Heisenberg, o nome. Aí o oficial fala, já estou compensando. Ele, em tese, existe um dispositivo que compensa esse princípio da incerteza de Heisenberg, e a série levou isso em consideração na hora de apresentar esse dispositivo, ok? Fora isso, tem a questão de você ter que efetivamente desintegrar a pessoa de um lado e remontar do outro, né? Então a pessoa, em tese, ela morre aqui e nasce do outro lado. É uma coisa meio sui generis, mas é o que propõe a série. Bom, para concluir, do ponto de vista prático e contemporâneo, já existem pesquisas em centros específicos, né, que já obtiveram êxito há uns poucos anos atrás no teletransporte de um fóton, ok? A uma distância de alguns metros, dentro de um ambiente controlado de laboratório. Pelo que se apresentou na ocasião, o fóton ele sumiu de um determinado ponto e reapareceu o fóton idêntico a 3 metros de distância. Isso poderia ser um princípio, né, um início de qualquer tipo de processo de teletransporte, mas obviamente você replicar um fóton a uma distância é uma coisa, e você desmaterializar algo físico e rematerializar a quilômetros de distância é uma situação muito diferente, né? Mas a criatividade humana é ilimitada, então não vamos colocar um ponto final aqui com relação a isso. É realmente muito difícil de obter pela tecnologia atual, pelo conhecimento de física atual, mas no futuro distante seria uma possibilidade. Ok, pessoal? Vamos para outro ponto agora. Outra questão interessante é a camuflagem, né? Lá na série conhecida como Cloaking Device. A camuflagem ela é um sistema de ocultar a nave para se esconder de um possível inimigo. A nave some do ponto de vista de sensores, né? Uma espécie de radar, e também do ponto de vista visual, né? Você não consegue nem ver nem detectar a nave que estiver utilizando no sistema de camuflagem. Na série é colocado que a camuflagem ela utiliza um tipo de material chamado metamaterial, que é feito até pesquisa em relação a isso, né? E que esse metamaterial faria uma espécie de um círculo, né? Uma proteção, em que o objeto que estivesse aqui dentro ele estaria totalmente protegido de qualquer tipo de radiação até a faixa de micro-ondas, né? De forma que e seria impossível de detectar ou ver esse objeto aqui no meio. É feito isso a partir desse metamaterial. Algumas experiências em laboratório já fazem esse tipo de experiência, obviamente com objetos muito pequenos, e já conseguiram algum tipo de êxito em relação a esse tipo de teste. Ok? Isso seria então a camuflagem, obviamente muito distante do que se mostra na série, mas já seria um princípio. Outra coisa interessante são os escudos defletores, que são escudos contra as armas dos inimigos, né? Vocês vão ver aí na imagem, forma-se um escudo em volta da nave e ela absorve a energia, não permitindo que haja dano à nave, ok? Eles utilizam um sistema à base de plasma. Então, o plasma modulado a uma certa frequência, ele envolve a nave, né? Ele envolve, você tem a nave aqui e
aquela camada de plasma envolve a região metálica da nave, é uma camada bastante densa de plasma a uma determinada frequência, e aquilo protege aquele objeto interno, ou seja, a nave, diferentemente do cloaking device, né? Ele na verdade protege absorvendo a energia daquela arma de energia, que seria a arma do futuro, né? Phasers e torpedos fotônicos, absorveria ali naquela camada. Existe já pesquisas com plasma modulado envolvendo superfícies metálicas e absorvendo raios de energia em direção a esse plasma, ok? Então também é algo que pode ser viável no futuro. Outro ponto dos mais fascinantes aqui na série é o motor de dobra, também conhecido como Warp Drive. Bom, esse é interessantíssimo, né? Esse faz com que a nave consiga percorrer distâncias imensas em tempo muito inferior. O que se sabe é que o universo é infinito e que, pela teoria geral da relatividade, a maior velocidade que um corpo pode se submeter, em teoria, é a velocidade da luz. Aliás, chegando próximo à velocidade da luz, você já causaria uma série de efeitos temporais e a massa se tornaria energia, né? Então seria impraticável até chegar perto disso, mas em tese seria a velocidade máxima, e a partir daí você não tem mais como ter uma velocidade acima da velocidade da luz, ok? Então como mudar isso, né? Considerando que dentro do nosso sistema solar a estrela mais próxima está a 4 anos-luz daqui. Então você levaria na velocidade da luz, o que já é algo muito difícil de obter, né? Nem perto disso, você levaria 4 anos para chegar na estrela mais próxima. É algo realmente muito difícil, né? Então como é que você vai explorar o sistema solar, a galáxia, outras galáxias, se você não tem disponibilidade de uma velocidade superior e nem perto da velocidade da luz? Então a solução foi utilizar o efeito dobra. E o efeito dobra nada mais é do que poderosíssimos motores de dobra que geram uma distorção no espaço atrás da nave, né, fazendo uma expansão desse espaço e fazendo uma contração, né, dobrando o espaço adiante, de modo que você aproxima o espaço à frente e afasta o espaço atrás. Essa distorção no espaço permite você dar uma espécie de saltos a distâncias muito grandes, fazendo teoricamente uma velocidade muito maior do que a velocidade da luz, né? Na prática você não está na velocidade da luz, está menos. Só que com esse efeito de distorção, né, de dobra do espaço, você aproxima esses dois pontos distantes. Tem um pessoal que gosta muito de fazer a analogia com papel, né? Você tem um pedaço de papel, né? Você tem esse ponto e esse. Como chegar aos dois pontos mais próximos, né? Dobrando, né? Se você dobrar aqui o papel no meio, você vai aproximar esses dois pontos. É basicamente o que acontece. Você está aqui, quer chegar aqui com o motor de dobra, você faria esse efeito, né? Que seria o efeito warp, né? O efeito de dobra. Como é que funciona isso? Precisaria de uma energia descomunal, uma energia muito grande. Então, o seu criador lá, o Gene Roddenberry, disse que o motor de dobra trabalha com um plasma de dobra, que é criado a partir de uma junção de matéria e antimatéria, né? Lembrando que antimatéria seria a mesma coisa que a matéria, porém com carga elétrica inversa. E ao juntar matérias iguais e antimatérias com o mesmo tamanho, ao juntar elas se anulam. Esse processo de anular uma pela outra geraria uma energia muito grande dentro desse plasma. E essa energia faria com que o motor gerasse esse efeito de distorção temporal. Distorção espacial. É algo difícil de imaginar, mas é o que o criador colocou. E matematicamente dizem os cientistas que é possível sim você causar esse efeito dobra em proporções minúsculas, né? E com energias gigantescas. Então a saída para você ter isso no futuro seria desenvolver tecnologias para obter essa energia gigantesca
e realmente conseguir efetivar isso dentro de alguma nave espacial, né, para você poder promover esse efeito de dobra. Ok? Uma outra tecnologia muito interessante é a tecnologia do holodeck. Bom, quem viu a série clássica não tinha holodeck naquela ocasião, né? Série clássica de 1966, com o Capitão Kirk, o Sr. Spock, o Dr. McCoy, o Engenheiro Scott, não havia holodeck naquela nave, naquela Enterprise. Anos depois, na série seguinte, na série Nova Geração, já com o Capitão Picard, o William Riker e outros, Data, né? Você já tinha o holodeck, e ele continuou nas outras séries também, por exemplo, a Voyager, com a Capitã Janeway e companhia. O holodeck nada mais é do que uma área, uma sala, envolvida com diversas matrizes de milhares de projetores do tamanho de um LED, projetores de altíssima resolução, holográficos, que projetam imagens e objetos, né, baseados num banco de dados gigantesco do computador, que simulam uma situação uma situação conhecida. Por exemplo, eles criam, eu quero entrar, por exemplo, em Veneza no século XVIII. Então ele cria uma Veneza do século XVIII, baseado nos dados que estão no computador, com essas imagens holográficas. A diferença é que essas imagens, elas ficam materializadas através de processos com campos de força, que dão textura e dão o senso de toque para aquele objeto, né, tornando ele um objeto, embora virtual, um objeto real dentro do holodeck. Ok? E com isso, podendo a pessoa que cria um programa no holodeck, podendo usar como diversão, como treinamento e várias outras atividades dentro da matriz, ok? Dentro dessa matriz, dessa sala fechada que simula o holodeck. É algo espetacular, né? Nós estamos ainda muito atrás dessa tecnologia, embora eu já tenha visto aí alguns casos de hologramas que simulam também a materialização, né? Algo que está incipiente, mas que estaria começando. Por exemplo, teclados de pianos em que é um piano projetado e que você sente de alguma forma ali a tecla e você toca aquilo como se fosse um teclado de verdade. Não é um teclado holográfico, né? Mas isso obviamente está muito incipiente, né? Nós estamos começando ainda. O holodeck é algo que pode ser viável no futuro, sim, né? Os impedimentos físicos aqui, científicos, são menores do que outras tecnologias. Vamos agora falar de tecnologias que já existem no mundo atual e que foram influenciadas pela série de uma forma ou de outra, ok? Por exemplo, vou mostrar em algumas imagens os comunicadores que se usava na série da década de 60. Aqueles comunicadores, obviamente, eles influenciaram os celulares que nós usamos hoje em dia, principalmente aqueles modelos de flip, né? Já o comunicador do Capitão Kirk usava aquele sistema de flip. Outra tecnologia é o tradutor universal, né? Como é que eles conseguem falar com alienígenas, né? Parece que falam em inglês com alienígena, mas na verdade o dispositivo de comunicação deles funciona como um tradutor universal, de modo que eles conseguem se comunicar. Nós estamos engateando nisso, mas alguns softwares para computador e para tablets e para celulares já permitem uma tradução quase que simultânea de uma língua para outra. Tá muito primitivo, mas já é um princípio desse futuro tradutor universal. A videoconferência. Ainda na série clássica, na década de 60, havia a comunicação através de videoconferência. Eles falavam e se viam através de uma tela. Aquilo não era viável naquela ocasião. E décadas depois aquilo se tornou uma realidade. Fone sem fio. Quem se lembra da Uhura, a oficial de comunicações, utilizando aquele fone na orelha sem fio? E que décadas depois você observa que aqueles fones Bluetooth, que muita gente usou, que hoje até nem se usa tanto, mas usou-se muito, né? São extremamente similares, né? Um fone em que não tem fio e você recebe as comunicações através dele. Outra, as portas automáticas, também não havia naquela época as portas automáticas, hoje você vê em todo lugar porta automática. As telas touchscreen, todos manipulavam as teclas através de toque, principalmente nas séries da Nova Geração em diante,
ok? Os tablets, né? Os tablets, como esse que eu mostro aí, também não tínhamos naquela época. A nova geração foi na década de 80, final da década de 80, você não tinha tablet, né? Então foi uma ideia também muito interessante. Então a série acaba trazendo uma série de inovações futurísticas que acabam se tornando realidade. Umas no curto prazo ou no médio prazo, e outras que são tão extraordinárias que talvez só num longo prazo, ou talvez, não sei, talvez nem seja possível efetivamente. Mas lembrando que, por exemplo, uma série como a Nova Geração, ou a Voyager, ela se passa no ano 2360, né? Ela se passa daqui a mais de 300 anos. Então é um período muito grande. Lembrando que nós tivemos o desenvolvimento de luz elétrica há 100 e poucos anos atrás. E olha que em 100 e poucos anos, a partir do surgimento da luz elétrica, o que aconteceu de lá para cá? Foi uma inovação gigantesca, né? Parece que nós saímos da idade das trevas e passamos a ter inovações e tecnologias e pesquisas de uma forma exponencial, né? Muito mais rápida do que nos 300 anos anteriores, ok? Então você imagina daqui a 300 anos no ponto que nós estamos daqui para frente, como nós chegaríamos, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar hoje sobre Star Trek. Quem não conhece a série, eu acho pouco provável, assista, de preferência, as séries mais antigas, né? A clássica, a Nova Geração e a Voyager. Existem outras, obviamente, existe a Deep Space Nine, existe a Enterprise, e estão prometendo agora para o ano que vem um relançamento da série clássica, okay, para a TV, através do Netflix. Mas eu não sei, temos que ver como vai ser a qualidade. Existe a série atual de cinema, que tem uma pegada um pouco mais agitada, né? um pouco fora aí da linha da série de TV, embora retratem os personagens da época. E existem também os filmes de cinema, foram 11, se não me engano, desde a série clássica até a Nova Geração. Vários episódios de cinema, alguns são fantásticos, tipo First Contact, okay? um episódio muito interessante de cinema da Nova Geração, em que retrata o primeiro contato feito de um alienígena com um humano, a partir do momento que o humano desenvolve a tecnologia de dobra, né? Ou seja, a partir do momento que o humano passa a ter condições de explorar o espaço. E assim, o primeiro alienígena que percebe isso faz uma visita à Terra, porque percebe que já é o momento de que isso possa acontecer pelo desenvolvimento da tecnologia, ok? Mas é isso, a ideia aqui foi só distrair um pouco do nosso dia a dia, né? Tão frio, e entrar com um pouco aqui dessa visão de ficção científica, e onde a ficção às vezes pode estar ligada de alguma certa forma com a realidade e com a tecnologia e com a física. Um dos filmes que tem esse propósito, né, é Jornada nas Estrelas, Star Trek. Okay? Obviamente tem vários outros, mas que não tem a menor ligação com a ciência, né? São coisas extremamente fora de qualquer contexto, né? São puramente para diversão, né? Somente para entretenimento. Star Trek é acima disso, né? Ele é um entretenimento, mas ao mesmo tempo tem essa base científica que faz você pensar um pouco. Ok, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Não deixem de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um grande abraço. Olá, pessoal. O canal Eletrolab está crescendo. Por isso é muito importante que vocês participem mais ativamente do canal, com comentários e sugestões. Inscreva-se no canal para receber em primeira mão os vídeos novos. Considere também a possibilidade de apoiar o canal através do Patreon ou do Apoie-se, permitindo assim que o projeto cresça e traga mais novidades sobre eletrônica e tecnologia. Clique nos links e veja como você pode ser um patrono ou um apoiador do canal. Agradeço aqui aos colegas que já apoiam o projeto. Um grande abraço e até o próximo vídeo.